A chave é a oração, a porta é Jesus Cristo para o coração de Deus. Olá, meus queridos irmãos e irmãs que têm acompanhado durante estes dias a escola de oração, tudo quanto já temos compartilhado sobre oração, à medida que vamos discorrendo sobre os eventos do livro do Gênesis. Hoje não é diferente, e nessa jornada que nós estamos vivenciando no livro do Gênesis, observando como os personagens centrais se voltam para Deus em oração, diante das situações as mais diferentes, nós vamos ver hoje um episódio bastante interessante, que nos mostra que Deus não apenas ouve as nossas palavras, mas que Deus também ouve o nosso choro, que Deus também ouve o nosso gemido. Por isso que nesse tempo que nós vamos passar juntos aqui, eu queria pensar com você, olhando especificamente para o capítulo 21 de Gênesis, sobre o choro que Deus ouve. E quando a gente fala de choro, quando a gente fala de gemido, nós estamos falando de dramas, nós estamos falando de dores. E, portanto, nós precisamos lembrar que a Bíblia é, por assim dizer, a narrativa da história humana. E em sendo a narrativa da história humana, ela é a narrativa da história humana e seus dramas, e suas lutas, e suas dificuldades. O que é algo impressionante, que nós não temos nas Escrituras Sagradas um falseamento da realidade. Nós não temos nas Escrituras Sagradas uma história contada para impressionar, de homens e mulheres que nunca sofreram, que nunca passaram por dificuldades, porque não seria real. A Bíblia, a revelação de Deus para nós, ela nos é dada nos entranhamentos da existência humana. O que nós não podemos jamais perder de vista é que, permeando todas essas micronarrativas que nós encontramos nas Escrituras Sagradas, nós temos, na verdade, um grande plano que está sendo executado no tempo e na história. E esse grande plano é o plano de Deus reajustando, consertando, transformando um mundo que se fez um mundo de dores em razão da decisão humana de viver contra a vontade e contra o propósito declarado de Deus. Por isso que no capítulo 21, nós temos, portanto, a abertura de uma história que envolve, na verdade, grandes nações. No capítulo 21 de Gênesis, nós temos o momento da ruptura do filho de Abraão chamado Ismael, que veio a ser o pai de grandes nações. Mormente nós estamos falando das nações árabes. E o mais notável é que Deus também tem um plano para Ismael, posto que o plano de Deus envolvia desde sempre abençoar todas as famílias na terra. Ocorre que, por razões que só pertencem a Deus, esse grande plano de Deus que visa abençoar todas as famílias da terra, ele se desenrola na própria história. O plano de Deus se concretiza, se realiza e se efetiva na história humana. Porque Deus decidiu que iria usar homens, Deus decidiu que iria usar pessoas relativas, pessoas com os mesmos problemas,
pessoas feitas do mesmo material que eu e que você somos feitos. Portanto, talvez uma grande lição que precisa ficar para todos nós é que no meio do drama humano nós podemos dizer que Deus está envolvido, Deus está presente no drama da história. Talvez aqui nós tenhamos a principal distinção da visão hebraica, da visão judaica como fruto da revelação de Deus, de outras visões e percepções de mundo, ou aquelas que transformam Deus à semelhança da própria criação, ou aqueles que relegam para Deus um lugar de distância. Mas a visão bíblica é uma visão de um Deus que, no drama humano, desenrola o seu propósito, revela o seu projeto, e assim vai surgindo a belíssima revelação do que Deus está fazendo para resgatar a humanidade. Olhando para a nossa história especificamente, o capítulo 21 de Gênesis, que eu convido você depois a ler com calma, depois a ler com cuidado, observando os movimentos humanos que ocorrem nesse capítulo 21, mas é interessante que o capítulo 21, ele abre com a declaração de que Deus cumpriu a sua promessa e que Sara, portanto, concebeu um filho em sua velhice. Portanto, nós podemos dizer com certeza que se nós dessemos qual seja o tema, o tom e o ritmo do capítulo 21 de Gênesis, certamente seria o tom da alegria e o ritmo da celebração. Afinal de contas, Deus prometeu um filho a Sara e Abraão. Esse filho da promessa veio contra todas as expectativas. Abraão e Sara já em idade avançada, Abraão e Sara já sem expectativas, mas Deus cumpriu a sua palavra. Por isso que o versículo 6 do capítulo 21 desse texto que estamos ora analisando em Gênesis, diz assim, e eu faço questão de ler. E disse Sara, Deus me deu motivo de riso, e todo aquele que ouvir isso vai rir-se juntamente comigo. Então, é um capítulo de celebração. É um capítulo onde o riso faz parte. A alegria de saber que Deus, enfim, cumpriu a promessa do filho esperado. Mas nós não podemos parar por aí. Porque se nós pararmos por aqui, nós iríamos não traduzir a vida como ela é. É claro que a vida comporta momentos de celebração, momentos de regozijo, momentos de alegria. Quem quer que tenha uma visão da vida que não contemple a alegria, o riso, a celebração, tem uma visão de vida pessimista e que certamente não é essa a visão de Deus. A visão de Deus para a vida é que, conquanto no meio dos cardos e dos abrolhos, dos espinhos, é possível ainda celebrar, é possível ainda encontrar beleza na criação e encontrar motivo de riso e de felicidade. O que nós não podemos nos enganar é reduzir a vida a momentos de alegria, como se a vida fosse uma grande festa. Há festa na vida, mas nem sempre a vida será uma festa. Por isso que a gente precisa ter muito cuidado com o que eu chamaria de positivismo tóxico. É aquela ideia de que você sempre tem que estar para cima, você sempre tem que estar bem, você sempre tem que ter sorriso no rosto, porque nem sempre a vida permite isso. Nem sempre a vida permite que a gente esteja dando saltos e pulos de alegria. A vida
tem seus conflitos. A vida tem as suas intrigas. O ser humano é um ser humano quebrado pelo pecado. E, portanto, esse cenário de alegria certamente pode muitas vezes se transformar em momentos de angústias, em momentos de tristeza. O que a gente não pode esquecer é que o plano de Deus, ele seguirá inalterado. É uma coisa importante que eu devo lhe dizer nesse momento. O que eu devo lhe dizer e que você esteja muito certo é que Deus prometeu salvar o mundo por meio do descendente de Abraão. Mas essa história não ia ser fácil. Como não é fácil a vida. Como não é fácil, certamente, a minha história, a sua história, porque todos nós, conquanto colecionemos momentos de alegria, inevitavelmente nós vamos também passar por situações tenebrosas, por dias nublados, por momentos de angústias, por indefinições, por incertezas. Olhando para o capítulo 21, nós podemos afirmar por conflitos com relacionamentos interpessoais, com dificuldades de convivência, com atritos no seio da família, porque é exatamente esse o ponto aqui, porque à medida que Isaac foi crescendo, se diz que começou a haver uma rivalidade. E Ismael, maiorzinho, caçoava do seu irmão Isaac, pelo que isso despertou a ira da mãe Sara, a mãe de Isaac. A partir daí você tem um desenrolar de uma história humana que não é muito diferente do que acontece em milhões de famílias mundo afora, não dependendo a sua cultura, não dependendo do seu tempo, da sua época, todos nós vivemos isso. Por isso que se há uma coisa que a gente não pode esquecer nesse momento, é que na alegria a gente precisa se alegrar, mas na tristeza a gente precisa considerar que há um Deus sobre todas as coisas. Como diz o autor de Provérbios, na alegria goza o bem, mas na adversidade considera que Deus é aquele que fez tanto este como aquele. Assim é a vida. E eu queria nesse instante dedicar um momento de oração com você. Talvez você estava em um rumo de muita alegria, de muita festa, de muita celebração, até que veio uma circunstância inesperada, um diagnóstico jamais imaginado, uma decisão sobre a sua vida que lhe tirou da sua zona de conforto, uma quebra de relacionamento, seja o que for. Se os seus planos foram frustrados, se as coisas mudaram, se o tempo fechou, eu convido você a orar e a colocar a sua vida diante de Deus. E mesmo que não haja solução fácil e nem simples, o convite é para que a gente seja capaz de entregar tudo a Deus e confiar nele. A não se desesperar, a não achar que não há solução para as coisas, a pensar de forma equivocada que as coisas serão sempre assim. E isso eu não estou falando apenas para ser otimista. Eu estou lhe dizendo isso porque eu creio e confio que o propósito de Deus para as nossas vidas não é para a destruição. Não é. Portanto, eu queria que você orasse comigo nesse instante. Pai soberano, eu te peço por todos aqueles que oram nesse instante, independente do momento, do lugar. Tu nos vê, tu nos conheces
Tu sabes de nós melhor do que nós mesmos. E eu te peço por aqueles que estão agora acachapados por alguma angústia, daqueles que estão cercados por nuvens tenebrosas, por aqueles que lamentam a mudança das coisas, a alteração inesperada, por aqueles que estão vivendo algum tipo de ruptura relacional. Senhor, nos dê graça, nos dê discernimento, nos dê equilíbrio, para que ninguém tome decisões sob o calor do momento, decisões afobadas, que nós sejamos sensatos, centrados, acima de tudo que nós tenhamos os nossos pés firmes em Ti, confiando acima de tudo, que Tu és o Senhor das nossas vidas, Tu és o Senhor das nossas histórias. Nós não conhecemos o que acontecerá daqui a 1 minuto, mas a nossa vida inteira está plenamente em Tuas mãos. Então livra esse meu irmão, livra essa minha irmã desse sentimento de desespero, que o Senhor reerga cada um com a confiança daquele que, ainda sentindo dor, seja capaz de entregar a sua dor àquele que é o Senhor da nossa vida e que é o Senhor das nossas histórias. Nós vamos perceber que o momento em que Agar, a serva de Abraão, e o seu filho Ismael, no momento que eles são expulsos, nós estamos diante de um dos relatos bíblicos mais dramáticos, de um dos relatos bíblicos mais de arrepiar, porque nós estamos falando de pessoas reais e de seus dramas reais. Portanto, é mistério que eu leia o que está aqui exposto. Gênesis 21, 14 a 16 diz assim: Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou pão e um odre de água, pô-los às costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu, andando errante pelo deserto de Berseba. Diz o texto bíblico: tendo-se acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um dos arbustos, e afastando-se, foi sentar-se de fronte, à distância de um tiro de arco, porque dizia: assim não verei morrer o menino. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Se há uma coisa que nos toca profundamente, é o choro de uma mãe por seu filho. Eu acho que poucas coisas na vida nos comove mais do que a dor de uma mãe diante do sofrimento e mais da morte iminente do seu filho. Eu sei que nessas horas a nossa mente é levada a fazer muitos questionamentos. Muitos. Principalmente aqueles questionamentos que dizem assim: por que teve que ser assim? Ou por que a vida tem que ser assim muitas vezes? Ou ainda, por que há tanta dor no mundo? Ou aqueles mais ousados até dizem assim: se Deus é bom, por que existe sofrimento? Por que Deus permite todas essas coisas acontecerem? Eu sei que nessa hora eu poderia lhe oferecer aqui algumas teses a respeito de Deus e o sofrimento no mundo. Mas não é isso que a gente procura aqui. Não é isso que a gente quer aqui. Porque aqui
nós não nos aproximamos de Deus como aqueles que suspeitam de Deus. Não. Há perguntas honestas, mas há respostas que nem sempre são simples. Perguntas honestas, muitas vezes, demandam respostas complexas. Talvez para não falar muito, basta eu lhe dizer que se Deus interferisse em cada detalhe da vida humana para impedir a dor, isso iria descaracterizar a humanidade do que realmente ela é. De seres humanos autônomos, de seres humanos que têm uma livre agência, ainda que isso não signifique uma independência absoluta, mas que vão agindo de acordo com as suas faculdades. Nós não somos robôs. E é assim que Deus decidiu criar-nos, mas é exatamente assim que Deus decidiu salvar-nos. Nós podemos não ter a resposta para cada episódio individual, particular de sofrimento, mas nós podemos com confiança dizer que o problema do mal no mundo, o problema do sofrimento do mundo não ficará sem solução. Porque precisamente é nessa história que nós estamos lendo que Deus está prometendo que é da semente da mulher que o Senhor iria resolver o problema do mundo. E nessa trajetória Deus escolheu um homem, Deus escolheu uma família, Deus escolheu uma nação, a fim de que o problema do mundo fosse resolvido na pessoa bendita de Jesus de Nazaré. Portanto, Jesus não é apenas um personagem histórico que, por um feito extraordinário dos seus discípulos, conseguiu espalhar a sua história pelo mundo inteiro. É muita ingenuidade pensar que a gente está lidando apenas com forças do acaso ou com poderes que fizeram prevalecer essa versão ou essa visão do mundo sobre os outros. Nós estamos lidando com o plano revelado de Deus em execução. E esse plano de Deus contempla o surgimento de um novo mundo. Um mundo onde não haverá dor, nem sofrimento, nem lágrimas. Um mundo novo que na verdade já começou. Começou como? Quando? Onde e em quem? Eu lhe respondo, começou na manhã de domingo, quando Jesus ressuscitou dentre os mortos. A ressurreição de Jesus, portanto, marca o novo mundo. Ele, portanto, é a primícia, ele, portanto, é o primogênito dessa nova criação. E a semelhança dele, nós o seremos. Isso não aconteceu sem antes Deus não tratar o pecado humano por meio do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, a fim de que todos aqueles que creiam nele sejam declarados como numa relação agora correta com Deus. Portanto, são declarados justos, justificados por meio da fé. Essa é a grande mensagem que não se pode perder de vista diante das histórias de dores, de lutas e de sofrimentos. Se nós perdermos de vista a grande mensagem da esperança que nos está posta, nós viveremos o mundo em estado absoluto de agonia e de desespero. Agora, uma coisa que você não pode deixar de saber é que, conquanto Deus já tenha iniciado o novo mundo,
E esse novo mundo surgirá de forma plena quando Jesus vier uma segunda vez, na sua segunda vinda, no seu segundo advento. A história de Agar tem muito a nos dizer, porque nesse interregno, até que todo o sofrimento saia da existência humana, nessa nova criação, é importante que você saiba que até lá, e é isso que eu quero que você guarde no coração, até que todo o sofrimento seja eliminado, é importante que você saiba que Deus continua sensível a ouvir o nosso choro. Quando Agar saiu, conforme o relato dramático, ela alimentou o seu filho, deixou ele sob um arbusto e se distanciou à distância de um tiro de arco, para não ser capaz de ver o menino morrendo. Mas o que a Bíblia diz, no versículo de número 17, é que Deus, porém, ouviu o choro do menino. Em algumas versões, a voz do menino. E o anjo do Senhor chamou do céu a Agar e lhe disse: o que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino daí onde está. A vida de Ismael é poupada. O sofrimento, conquanto não eliminado, é mitigado, é diminuído, para que a vida siga o seu fluxo. E é isso que eu tenho a dizer para você. Até que o novo mundo de Deus irrompa, e esse céu e essa terra que agora exista sejam transformados, o sofrimento não vai deixar de existir. Mas nós temos a garantia de que Deus ouve o choro de meninos, de meninas que clamam diante da dor. Deus ouve. Quando eu digo choro, que Deus ouve o choro de meninos e de meninas, eu queria que você se incluísse aí. Eu queria que você se enxergasse como um filho de Deus, um menino de Deus, uma menina de Deus. E eu queria que você soubesse que Deus nos ouve, que Deus ouve o nosso choro. Nós não cremos num Deus mágico que prometa acabar com a dor humana. Isso Ele vai fazer porque Ele prometeu que o faria. Mas nós cremos num Deus que pega a nossa mão e faz conosco as travessias e vivencia conosco os processos, porque Ele tem os ouvidos sensíveis para nos ouvir. É por isso que o apóstolo Paulo diz que o Espírito que nos foi dado como a garantia de que o novo mundo de Deus virá, diz também que esse mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Eu encerro a minha fala nesse dia, nesse momento, dizendo a você com confiança: Deus ouve sim o choro dos meninos e meninas de Deus espalhados por toda a terra. Ainda que já tenham virado adultos, mas que há um clamor interno. Deus ouve. E Deus mitiga, e Deus atenua, e Deus traz conforto. E nós vamos vivendo no conforto de Deus até o dia em que a esperança do novo mundo ganhe a sua concreção e se torne realidade fática, porque isso vai acontecer. Até lá, sigamos orando, chorando, mas sabendo que Deus nos ouve. Eu nesse momento queria que ao término desse momento, quando o vídeo parar, que você mesmo fizesse a sua oração
você e Deus. É Deus, você, o seu choro e o seu gemido. E acima de tudo, a sua confiança de que Deus está com você onde você está nesse exato momento. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua casa. Agora é você e Deus em seu momento de oração. Deus abençoe. A chave é a oração.